Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu vou passar para vocês uma técnica bem simples para vocês poderem melhorar o vocabulário de vocês. Então, primeiro de tudo, eu vou explicar para vocês como que a técnica funciona e por que ela é tão eficiente e depois eu vou mostrar alguns exemplos de como que vocês podem colocar ela em prática, tranquilo? Então vamos para o assunto do vídeo. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que toda vez que a gente vai memorizar uma palavra nova, na verdade, tem duas informações que a gente tem que memorizar. A primeira informação é a palavra em si, como que ela é escrita, como que ela é falada, como que ela soa. A segunda informação é o significado que a palavra carrega. E essas são duas informações diferentes. Imagine, por exemplo, que você está conversando com uma pessoa e você quer usar uma palavra, mas a palavra não te vem na tua cabeça. O que aconteceu aqui? Você sabe o significado, porque você sabe o que você quer dizer, mas você não se lembra como que a palavra é falada. Outro exemplo seria quando alguém te fala alguma coisa e você pensa, nossa, eu já ouvi isso antes, mas eu não lembro o significado. Então, aqui foi o oposto. Você memorizou a palavra, como que ela soa, mas você não memorizou o significado. Então você vê que toda palavra que a gente vai aprender tem duas informações que precisam ser memorizadas. Primeiro, como que a palavra é formada, como que ela soa, e segundo, o significado. Agora, imagine se você pudesse reduzir isso de duas informações para uma só. Se você pudesse, com uma informação só, aprender uma palavra nova. O que acontece é que em inglês, na grande maioria das situações, uma palavra possui mais de um significado, ou seja, a mesma palavra pode ser utilizada em situações diferentes, em contextos diferentes. E isso é uma vantagem muito grande, porque imagine assim, se você aprender uma palavra, mas vários significados dessa palavra, e você utilizar ela em diferentes contextos, por mais que seja uma palavra só, o peso dela vai ser de várias palavras, porque você está usando em situações diferentes. A tua capacidade de se expressar aumentou, porque você pode usar ela em várias situações diferentes. E isso torna o teu aprendizado muito mais fácil, porque agora você não vai estar aprendendo duas informações, você está aprendendo uma só, porque a palavra você já sabe. A única coisa que você tem que aprender é o significado novo que ela possui, beleza? Então, imagine, por exemplo, o verbo get. Os alunos tendem a reclamar que o get possui vários significados, só que isso na verdade é uma vantagem muito grande. Imagine se para cada um desses significados você tivesse que aprender palavras novas, como acontece na maioria dos idiomas, como por exemplo no português. Se uma pessoa for aprender português, ela vai ter que aprender várias palavras diferentes, quando em inglês ela utilizaria só o get. Então é uma vantagem muito grande. Você pode pensar, mas é muito confuso, porque você vê o get e você não sabe o significado dele. Então, se você tentar aprender todos os significados numa vez só, realmente isso vai ser confuso. Agora, se você pegar um significado do get, como por exemplo a ideia de pegar alguma coisa, aí você vai lá, uma vez que você aprendeu esse significado, você aprende o significado de chegar num lugar. Memoriza esse, pratica esse, depois disso você passa para a ideia de comprar alguma coisa. E aí você vai expandindo os significados que o get possui. Aos poucos você vai ter várias situações que você vai poder utilizar o get, só que você aprendeu uma palavra só, o que é muito mais fácil. Faz sentido? Então, agora deixa eu te dar alguns exemplos de como que você pode colocar essa técnica em prática para você começar a utilizar as palavras que você já sabe em situações diferentes e aumentar muito a capacidade que você vai ter de se expressar em inglês. O primeiro jeito que você vai colocar essa técnica em prática é muito simples. Você só vai começar a pesquisar por novas colocações com palavras que você já sabe. Como, por exemplo, aquele vídeo aqui no canal que eu fiz sobre o verbo take. Então, a grande maioria dos alunos já sabe o significado do take, mas poucas pessoas sabem todas as situações que eu ensinei naquele vídeo, como, por exemplo, I'll take English classes ou I'll take a break. Então, o que acontece é que a grande maioria das palavras possuem várias colocações. Então, você só tem que pegar as palavras principais, como o get, o have, o look, o próprio take, e começar a aprender várias situações diferentes que elas são utilizadas. Você vai ver que muitas dessas situações você nunca imaginava que você poderia utilizar essas palavras, porque a tradução não vai fechar com o português. Então realmente vão ser significados novos, situações novas que você vai aprender a utilizar essas palavras, beleza? Então, vamos para a segunda maneira que a gente pode utilizar para colocar essa técnica em prática.
O segundo jeito é o meu favorito, que é aprender phrasal verbs. E aqui é outra coisa que os alunos tendem a reclamar. Só que na verdade isso é uma vantagem muito grande da língua inglesa. Por quê? Um phrasal verb nada mais é que um verbo combinado com uma preposição que vai ter um significado diferente. E aqui um aluno pode facilmente pegar 5 verbos que ele já sabe, combinar com 5 preposições que ele também já sabe e chegar a 20 ou 30 significados novos. Coisa que, se fosse em outro idioma, como por exemplo o português, é bem provável que o aluno teria que aprender 20 ou 30 palavras novas para chegar no mesmo significado. Então é uma vantagem muito grande. Tudo que você tem que ter é paciência e ir aprendendo os phrasal verbs aos poucos, porque talvez seja um pouco difícil memorizar tantos phrasal verbs, só que vai ser bem mais fácil do que aprender palavras novas e isso vai ajudar vocês a conseguir aprender inglês muito mais rápido. Beleza? Então, vamos para a nossa última situação. E a última situação, eu diria que é a mais simples de todas, só que vai trazer grandes resultados. Então, a partir de hoje o que você vai fazer é começar a prestar atenção em palavras que você já sabe, mas que vão aparecer em contextos diferentes, trazendo significados diferentes. E você vai ver que isso vai acontecer o tempo todo. Toda vez que você for ler alguma coisa em inglês ou assistir alguma coisa em inglês, você vai ver que palavras que você já conhece vão aparecer com significados diferentes. Então, tudo que você tem que fazer é prestar atenção, anotar essa palavra, se preciso, criar alguns exemplos para você memorizar os novos significados. E aos poucos você vai ver que você vai começar a aprender vários significados novos para palavras que você já sabe e o teu vocabulário vai aumentar muito. Por quê? Por mais que sejam as mesmas palavras, você vai conseguir utilizar elas em situações diferentes, beleza? E seria isso por hoje, pessoal. Não se esquece de deixar aquele like que me motiva muito a continuar com esse trabalho aqui no YouTube e de se inscrever no canal, para vocês não perderem nada de novo que eu coloco aqui, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima aula.